Gratidão a você que mantém essa chama acesa. Aos que pensam diferente, tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. E vamos então ao caso 3293 contra o Brasil, julgado pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT e analisado pelo Conselho de Administração no cenário aí, nessa perspectiva do centenário da OIT em 2019. Se você nunca acompanhou o processamento de denúncias junto ao Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho, eu vou, por exemplo, aqui apresentar como o trabalho é avaliado na Conferência Internacional do Trabalho, na CIT, após análises dos peritos, conforme a ata que consta aí, você pode ver, do Conselho Administrativo, exatamente na sessão. E que ocorreu lá em Genebra no dia 22 de junho de 2019, quando eu estive como assessor técnico acompanhando os casos junto à bancada dos trabalhadores. Aí nos trabalhos do Conselho Administrativo constou que exatamente como o quarto item da agenda, isso nos relatórios do Comitê de Liberdade Sindical. Para você sentir o nível de organização e padronização de procedimentos para otimizar e facilitar o desenvolvimento dos trabalhos, o relatório era o de número 389, né, o relatório do Comitê de Liberdade Sindical, e a ordem dos trabalhos ela seguiu a estruturação do documento e até mesmo para otimizar o trabalho dos tradutores, intérpretes e o trabalho conjunto de representantes de 187 países em forma tripartite. Já na introdução, ele demarcou-se aí um breve histórico, dispondo que o Comitê de Liberdade Sindical, que foi criado pelo Conselho de Administração, exatamente em 1951, ele elaborou o relatório final, quando reunido no Escritório Internacional do Trabalho em Genebra, nos dias 6, 7 e 14 de junho de 2019. Isso sobre a presidência do professor Evans Kalula, ele teve até aqui em Fortaleza, outro dia aqui na Unifor. Em seguida, eles destacaram os membros aí que participaram da reunião, que eu não vou dizer o nome para não confundir a sua cabeça, né, já que são muitos países, muitos modos de dizer, né, com a diversidade de pronúncias, mas eu digo que representavam 5 países, basicamente a Suíça, a Nigéria, o Panamá, Lesoto, também o Japão, demarcando os governos, e o vice-presidente, por exemplo, do grupo de empregadores e os 4 associados ao grupo, também o vice-presidente do grupo de trabalhadores e 5 membros respectivos. Perceba que os casos eles são numerados e identificados conforme a numeração respectiva para o caso, né? Caso, país e ano. E aí a informação importante para que você compreenda quando tratar aqui neste vídeo o caso do Brasil, esse de hoje que eu vou apresentar, que é o de número 3293 do CLS. Desde a denúncia, as defesas e as recomendações do Comitê de Liberdade Sindical no caso em 2019. Na ocasião, 160 casos foram submetidos ao comitê, cujas reclamações foram comunicadas aos governos interessados em enviar os seus comentários. Eu falei no começo 70, por quê? Porque tem casos que foram apenas apresentados, não era julgamento, né? E na reunião o comitê considerou o mérito de 20 casos, chegando a conclusões definitivas em 10 casos, 7 relatórios definitivos e 3 em que pediu informações. E as conclusões, elas provisórias, eles tiraram em 10 casos. Os demais eles foram adiados pelos motivos indicados nos vários parágrafos que depois você pode ver lá no relatório. Para que você compreenda melhor, o comitê adota tipos de relatórios, como relatórios finais, relatórios provisórios, e dentro dessa perspectiva, os finais é quando determina que não é necessário prosseguir com o exame das questões levantadas pelo comitê, além de suas recomendações, que podem incluir o acompanhamento sobre o governo em nível nacional. E o caso aí é efetivamente encerrado ao comitê. Os outros, os relatórios provisórios, quando precisa de informações adicionais das partes e relatórios nos quais pode, por exemplo, para ser informado, ele pede o conselho para examinar mais tarde o seguimento dado às suas recomendações. E seguindo na análise do relatório do Comitê de Liberdade Sindical,
Passa-se aqui ao exame de casos, por exemplo. Em regra, o comitê ele costuma agradecer os esforços feitos pelos governos para comunicar exatamente os comentários do que foi pedido a ser considerado na reunião do comitê, destacando que a cooperação efetiva com os seus procedimentos ela tem contribuído para melhorar a eficiência dos trabalhos realizados pelo comitê e também permite que prossiga o exame com pleno conhecimento das circunstâncias em questão. Eles solicitam, de regra, que os governos enviem as informações o mais rapidamente possível para permitir o seu tratamento eficaz. Em seguida, eles destacam, por exemplo, os casos graves e urgentes aos quais o comitê costuma solicitar, e aí naquele dia eles solicitaram especialmente a atenção do Conselho de Administração. Nesse caso aí, em 2019, eles trataram exatamente necessário chamar a atenção do Conselho para casos, por exemplo, como o 2508, que trata de uma situação na República Islâmica do Irã, o 2761, o 3074 também. Caso você tenha interesse, você pode ler na íntegra os casos nas línguas oficiais, inglês, francês, espanhol, que consta no relatório. E após essas considerações, a reunião continua com a apresentação da retirada de uma reclamação, por exemplo, foi o caso em relação ao caso 3254 da Colômbia, que era um caso ativo, e para tanto aí o comitê observou com satisfação de que no âmbito da Comissão Especial para o Tratamento de Conflitos na OIT, as partes, nesse caso aí na Colômbia, interessadas, elas assinaram um acordo em 16 de agosto de 2018 por meio da organização reclamante que concordou em retirar a reclamação ligada aí ao país. E sob essas circunstâncias, a comissão decidiu encerrar o referido caso. A partir de então, eles foram aí apresentando os novos casos, quando o comitê adiou até a sua próxima reunião o exame de novos casos que tenham recebido desde a sua última reunião, quando eles apresentaram o número do caso e o país respectivo, até porque, logicamente, ele vai dar vez para falar para que ele possa se manifestar. Dentre eles aí estavam reivindicações contra o Brasil, dentre outros países. Segue-se para que você possa ter noção aí, um afunilamento que vai chegar à análise dos casos em concreto de denúncias prontas para julgamento. Na ocasião, os casos submetidos à comissão de peritos sobre a aplicação de convenções, basicamente a 87 e a 98, recomendações e aspectos legislativos dos casos 2318 do Camboja, do Zimbábue, El Salvador, Panamá, como resultado de ratificação das convenções 87 e 98, como eu tinha falado. E passou-se aí para os casos de acompanhamento de cumprimento de decisões anteriores, quando o comitê examinou nada menos que 14 casos sobre o segmento, dadas as recomendações já proferidas, e concluiu o seu exame em relação a 3 casos. Aí, no caso, por exemplo, o 2750, que era da França, o 2752 contra Montenegro, outro da Turquia, não é? Que não estão encerrados e continuarão a ser acompanhados pelo comitê. Aí, dados os limites aqui do nosso vídeo, vamos direto ao caso 3293, lá no relatório interno, quando houve, em 2018, reclamação contra o governo do Brasil. As denúncias elas foram apresentadas pela Federação Nacional dos Trabalhadores da Justiça nos Estados, a FENAJUD, também pela Internacional de Serviços Públicos ou Servidores Públicos e pelo Sindicato dos Servidores da Justiça Estadual aí do Maranhão, o Sindijus Maranhão. As alegações, naquele momento, centrais eram o contexto de disputas salariais, quando os sindicatos de servidores da Justiça dos estados de Minas Gerais e do Maranhão, eles foram sujeitos a restrições ao exercício de sua liberdade de sindical e greve pelos poderes judiciários dos estados aí que a gente falou, Maranhão e Minas. A partir do parágrafo 127 do relatório final do Conselho, exatamente no comitê, se dispõe que a denúncia aparece em 2 comunicações da Federação Nacional dos Trabalhadores da Justiça nos Estados, a FENAJUD, a primeira que aconteceu em 9 de junho e a outra em 25 de setembro de 2017, bem como em uma comunicação conjunta da FENAJUD, também dessa Internacional de Servidores Públicos, Serviços Públicos e o Sindicato de Servidores da Justiça do Estado do Maranhão, o Sindijus Maranhão, em 6 de junho de 2018. Veja como é rápido, o processamento. O governo enviou observações em uma comunicação datada de 23 de maio de 2018 e após a notificação pelo comitê.
Começou-se aí por destacar o comitê que o Brasil não ratificou a Convenção sobre Liberdade Sindical e Proteção ao Direito de Organização de 1948, que é a 87, né, mas ratificou a Convenção sobre o Direito de Organizar, essa questão de negociação coletiva de 49, que é a Convenção 98, também a Convenção das Relações de Trabalho na Função Pública de 78, né, que é a 151, bem como a Convenção sobre Negociação Coletiva de 81, que é a 154. E para você entender melhor, aí veja as argumentações de cada um que a gente vai apresentar agora. A FENAJUDE comunicou em 2017 que, no contexto de uma campanha salarial realizada em meados de 2015, para obtenção da aplicação do reajuste salarial anual previsto na Constituição de 88 aqui do Brasil, para levar em conta efeitos da inflação. E exatamente o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, o SEJUSMI, e foi proibido de exercer a sua liberdade de associação e de expressão por parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG. A organização reclamante ela alegou especificamente que para o ano de 2015 o TJMG ele aplicou apenas o reajuste salarial de compensação inflacionária aos magistrados, sem conceder aos servidores da instituição. Também, com vistas à obtenção de gozo desse reajuste previsto na Constituição, bem como o governo federal, o sindicato, ele iniciou, aí dos servidores, ele iniciou uma campanha de protesto que incluiu a reprodução em uma rede social, na capa, que tinha saído na capa de uma revista nacional amplamente distribuída aqui no Brasil, que noticiava a alta remuneração recebida pelo presidente do TJMG, bem como a divulgação de pôster que comparou os magistrados mineiros a tubarões. E também, como resultado dessa campanha de protesto, o sindicato dos servidores e uma série de servidores acabaram sendo objeto de várias ações judiciais por difamação. Por exemplo, iniciado pela Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, e 2 pelo presidente do Tribunal de Justiça, bem como processos administrativos, processo disciplinar, e também por meio de uma liminar que saiu em 2015, um juiz de Minas ordenou ao sindicato que retirasse todas as comunicações objeto dessas ações judiciais e para se abster de publicar qualquer comunicação que tivesse um conteúdo pejorativo contra os magistrados mineiros. E em relação à decisão judicial, nessa liminar, inclusive a FENAJUDE e o sindicato, eles exatamente afirmaram que a sua substância ela é contrária à liberdade de expressão, aos princípios da liberdade de associação e liberdade sindical e o conteúdo das convenções 87 e 151 da OIT. Eles manifestaram que as publicações do sindicato elas foram mantidas dentro dos limites de liberdade de expressão, e eles colocaram isso nos documentos. Em relação à publicação da remuneração do presidente do Tribunal de Justiça, o sindicato disse que se limitou a reproduzir a capa de uma revista nacional de grande porte de difusão, cobertura, e que pela sua vez aí ela divulgou informações que não eram falsas. E o presidente do TJ, ele reconhece inclusive a existência de tal remuneração, embora ele tenha especificado que foi pontual e não mensal. E também ela diz que esse direito à crítica ele é inerente ao direito de associação e, consequentemente, aí essa censura imposta pela decisão judicial do tribunal, ela constitui uma ingerência na atividade do sindicato, nessas atividades legítimas, e contraria também as convenções 87 e 151. E para apoiar esses argumentos dela, ela exatamente se referiu a uma carta do professor de Direito Administrativo Celso Antônio Bandeira de Mello, que defende esse personagem aí plenamente legal e constitucional da atuação do sindicato no âmbito aí desse conflito. E a organização reclamante ela afirmou, em segundo lugar, que as ações judiciais indicadas aí, que foram iniciadas contra essa campanha do Sindicato dos Servidores pela Associação dos Magistrados e o presidente do Tribunal de Justiça, elas não deverão ser apreciadas aí pelos órgãos judiciais do Estado de Minas, que, tendo em conta o objeto da controvérsia e sua relação direta com os interesses dos magistrados e com o exercício do poder judiciário daquele Estado, como pode-se dizer assim, né, o empregador deles, né, dos sócios do sindicato,
Aí falta independência. Eles dizem que logicamente vai faltar independência, né, para resolver isso pelo próprio judiciário lá do lugar. E ainda lamentou a esse respeito a ausência no Brasil de um mecanismo judicial que possa permitir que as partes obtenham deslocamento de jurisdição nesse tipo de caso. Em uma segunda comunicação ao Comitê Liberado Sindical, que foi em setembro de 2017, o sindicato ele forneceu elementos adicionais sobre a abertura de processos administrativos disciplinares contra diversos servidores da Justiça no estado de Minas Gerais, contra também vários servidores que são devidamente identificados aí na peça. Eu não vou falar aqui para evitar prejuízo, mas se você for ler, lá tem o nome de cada um, né? Isso também eu quero evitar prejuízo, mais perseguições, assédios, condutas antissindicais. É tudo pela divulgação aí das imagens, né, que nós falamos há pouco, da revista de grande circulação nacional, e por terem colocado aí nas suas contas pessoais das redes sociais a foto do presidente do Tribunal de Justiça em vez do seu próprio, e alegam aí também que a esse respeito à comissão houve várias irregularidades nesse processo. E o sindicato também ele afirmou especificamente que o pedido inicial do presidente do Tribunal de Justiça para que seja instaurado processo disciplinar contra as pessoas, né, os servidores que participaram disso. Também o presidente ele interpôs recursos e ações contra o processo aí coletivo. Ele foi submetido ao Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça, apesar do presidente não ter capacidade para apresentar tal recurso. Eles estão dizendo que exatamente foi ilegal o que ele fez. E diz que após diversas irregularidades processuais e principalmente diversas alterações na composição do Conselho ligado à Magistratura de Minas, com vistas aí à obtenção de uma maioria suficiente, esse conselho, na verdade, do tribunal, ele acabou acolhendo em 2016 o recurso por maioria e deu aí uma aprovação aí, mantendo os processos disciplinares contra os servidores. E em 2016 também o tribunal ele tomou uma decisão semelhante com relação aos outros servidores que constam também na peça, e em decorrência dessas decisões do Conselho Judiciário, que na verdade ele chama que é o tribunal, os processos foram abertos e as ações disciplinares elas estão ainda rolando contra os servidores, que por sua vez eles apresentaram uma série de recursos judiciais, especialmente ordinários, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça, mas que está tudo travado e pendendo contra os servidores. As comunicações aí do sindicato, elas continuaram a chegar ao comitê em Genebra constantemente, mantendo o comitê informado. E por meio de uma terceira comunicação, em 2018, a FENAJUDE, juntamente aí com esse Instituto Mundial, né, essa entidade, eles apresentaram alegações sobre o conflito existente entre os servidores da Justiça do Estado também do Maranhão, representados pelo Sindijus Maranhão, e o Tribunal de Justiça lá do Maranhão, quanto ao descumprimento do reajuste salarial anual proporcional à inflação previsto na Constituição, ou seja, um caso similar. Eles levaram para mostrar como é reiterado isso no Poder Judiciário aqui no Brasil. E também eles afirmaram que após ter esgotado todas as possibilidades de diálogo e tendo respeitado todos os procedimentos legais lá no Maranhão também, eles realizaram uma greve de outubro a dezembro de 2015, ou seja, mesmos períodos, né? E apesar de várias tentativas de conciliação, o tribunal lá do Maranhão acabou se recusando a permitir a suspensão aí dos trabalhos com relação às questões, impediu a greve, impediu também que fossem compensadas as horas, por exemplo, decorrentes dos momentos de paralisação, e travou a negociação coletiva. Eles afirmaram que essa posição é contrária ao adotado aí exatamente pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, por causa que houve greves, e que o STJ, exatamente dentro dessas perspectivas, também esse STJ ele discutiu, ele dialogou com os servidores, né? Teve uma conciliação. E no Maranhão, né, não foi do mesmo jeito. E nessa questão, ao invés de descontar os salários correspondentes ao período de greve, ele decidiu aplicar horas de trabalho não remuneradas adicionais para compensar o período, lá no caso do STJ. No Maranhão não fizeram. Disseram aí também que a solução proposta em maio de 2017 em relação aí ao conflito que tinha acontecido, né,
e aqui acabou gerando essa denúncia lá no Tribunal de Justiça, exatamente acabou que o Tribunal do Maranhão foi a ignorar as propostas conciliatórias e de fato ficou travada a mesa de negociação. As entidades aí, entidades sindicais, elas também afirmaram que, apesar da legitimidade do movimento, o tribunal ele declarou ilegal a greve e multou o sindicato em 1,5 milhão de reais, cujo valor é superior ao patrimônio da própria entidade, e que, aplicado, ele poria em risco a própria existência do sindicato. Imagine. As entidades sindicais acrescentaram ainda que o referido acórdão do tribunal, ele suscita a dificuldade que, nesse caso, o tribunal que julgou era, ao mesmo tempo, o empregador dos trabalhadores atacantes. Ou seja, eles demonstram que havia interesse. Então, não é imparcial. E alegaram, em segundo lugar, que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ele se engaja em atos de práticas antissindicais ao se recusar a receber os representantes do sindicato e entrar em negociação ligada aí com relação a esses movimentos. Eles afirmam que incontáveis vezes os pedidos de audiência dirigidos exatamente pelo sindicato, eles eram simplesmente desconhecidos pelo tribunal, ignorados, exatamente na tentativa de deslegitimar o sindicato, os representantes servidores da justiça. O comitê aí da OIT ele notificou o Brasil para se manifestar e chegou aí a Genebra a resposta do governo em uma comunicação datada de maio de 2018, quando o governo enviou aí a sua resposta a respeito das alegações relacionadas com a situação do sindicato lá dos servidores de Minas, indicando que a AMAGES, ela alegou ter entrado com a ação judicial em 2015 por entender que a magistratura estava sendo objeto de uma campanha difamatória do sindicato dos servidores e que correspondeu aí ao Poder Judiciário para determinar a existência ou não de excesso. E também disse o governo que a ação legal resultou em uma liminar do juiz da 20ª Câmara Civil de Belo Horizonte. E em relação à referida decisão, o sindicato ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para solicitar que o exame do caso ele seja encaminhado diretamente ao STF, dentro dessa perspectiva, ou até o STJ, um pedido que não foi aceito pelos tribunais superiores. E, para tanto, aí o governo transmitiu os textos da liminar deferida pelo juiz da 20ª Câmara Civil de Belo Horizonte, em 2015, e também a decisão do STF e questões do STJ de 2015. Como você pode aí observar, houve denúncias, alegações e defesa para em seguida o comitê tomar a decisão que após foi avaliada pelo Conselho de Administração na Conferência Internacional do Trabalho em Genebra. Daí, o relatório ele traz as conclusões do Comitê de Liberdade Sindical, que acho que é o auge desse vídeo, para serem debatidas no Conselho de Administração e tomadas aí de medidas necessárias, de modo mais incisivo. E ao delimitar essa questão, o mérito da análise, o comitê observou que o caso se referia ao contexto de reivindicações salariais, conjuntamente com a obstrução à liberdade de associação e negociação coletiva, das quais aí as organizações sindicais de empregados da Justiça, por parte do Poder Judiciário Mineiro, de um lado, e o Poder Judiciário do Estado do Maranhão, por outro, de Minas também, nessa perspectiva. Em relação às denúncias relativas ao Poder Judiciário do Estado de Minas, também o comitê observou que as organizações reclamantes elas alegam, no mérito, que com o objetivo de obter o gozo de reajuste salarial compensatório pela inflação, o que é previsto na própria Constituição brasileira, que até 2015 o Poder Judiciário de Minas Gerais ele teria aplicado apenas aos magistrados e nunca aos servidores da instituição. E o sindicato ele iniciou uma campanha de protesto em relação a isso. Também o comitê viu que essa campanha incluiu a reprodução em rede social da capa de uma revista nacional de grande circulação que noticiava a alta remuneração recebida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas, bem como a divulgação de um pôster que comparou os magistrados de Minas com tubarões. E também a referida campanha ela deu origem a diversas ações judiciais por difamação
contra o sindicato pela AMAGES e também pelo próprio presidente do tribunal, bem como processos administrativos disciplinares contra vários servidores que participaram. Por meio de uma liminar, em agosto de 2015, um juiz mineiro, ele ordenou ao sindicato que retirasse todas as comunicações objeto das ações judiciais e que ele se abstivesse de participar de qualquer comunicação que tivesse um conteúdo pejorativo contra os magistrados de Minas. Por meio aí de decisões de agosto e novembro de 2016, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas ele decidiu abrir processo disciplinar irregularmente contra 9 servidores que participaram da referida campanha. O comitê viu que, em relação à liminar do juiz de Belo Horizonte, as organizações sindicais que estão reclamantes aí denunciaram que o Poder Judiciário do Estado de Minas estaria atuando como juiz e parte. Lógico, né? Uma vez que ele é o empregador dos servidores da Justiça filiados ao sindicato e que os magistrados que compõem os tribunais estaduais eles têm interesse direto em ações judiciais por difamação iniciada pela AMAGES, que eles participam dela, e pelo presidente do tribunal, faltando aí no Brasil um mecanismo que permite transferir a jurisdição do tribunal para o STF ou STJ, por exemplo, em casos semelhantes. Então o comitê já começou a perceber que nessas questões havia logo indícios, né, diante dos fatos, dos documentos apresentados, que de fato tem um impasse e um problema no Brasil, por exemplo, com relação à liberdade dos servidores quando tem conflitos com os magistrados. O comitê ele também tomou nota a esse respeito da comunicação do governo que remete à decisão do STF do Brasil de outubro de 2015 e na sequência da reclamação iniciada pelo sindicato para obter que o processo de difamação iniciado contra ele, né, pela Associação dos Magistrados de Minas Gerais, ele não é apreciado pelos tribunais daquele estado, mas diretamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né, quem sabe até pelo STJ. Mas os tribunais superiores se esquivaram de decidir desse jeito e deixaram a coisa nas mãos dos próprios juízes de Minas com essa questão, que eles veem que eles são juízes e partes, então não são imparciais, né? Porque é uma questão que envolve o presidente do tribunal e a associação dos magistrados da qual eles fazem parte. A comissão observou que, ao verificar que os magistrados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não tinham se declarado formalmente impedidos, o STF ele entendeu que, por força da Constituição Federal, não era competência do STF, por exemplo, nesse caso, analisar a questão. O comitê ele tomou nota dessa decisão do STF e ele destacou a importância que sempre atribuiu aos litígios e conflitos em questões sindicais, por exemplo, que são resolvidas por órgãos independentes das partes e que, nesse sentido, órgãos judiciais eles costumam constituir a maior garantia e expressão de tal competência. E o comitê também lembrou de ter observado a importância que deve ser dada ao princípio de que não basta fazer justiça, também se deve mostrar que se faz justiça. Assim, ele diz que quando a justiça não é suficiente, também não deve ser demonstrado que a justiça foi feita efetivamente. Como a precedente na própria recopilação de decisões do Comitê de Liberdade Sindical, na 6ª edição de 2018, que a gente está até comentando aqui no canal, lá o verbete 173. Eles ressaltaram que, de acordo com as informações recebidas, as ações judiciais por difamação contra o sindicato só teriam resultado em uma decisão liminar e precária, que é a única coisa que tem, de modo que o comitê solicitou ao governo que informasse sobre as diferentes opções de recursos à disposição do sindicato em relação a essa questão de analisar e pôr fim aos processos, né? O Comitê de Liberdade Sindical observou que as organizações denunciantes, né, os sindicatos, dispuseram aí, em segundo lugar, que o mérito da liminar do desembargador aí nessa questão de Belo Horizonte, do juiz, seria contrário às convenções e princípios da OIT sobre liberdade de associação, na medida em que as publicações do sindicato elas fossem mantidas dentro dos limites da liberdade de expressão. Também
o sindicato se limitou a reproduzir a capa de revista nacional já publicada de grande circulação, uma capa que, por sua vez, ela veiculou uma informação que não era falsa. O próprio presidente do TJ, ele reconheceu que a remuneração dele, divulgada pela revista, ela existia, embora eles tenham especificado que ela era pontual e não mensal. Também o direito à crítica, ele é inerente à liberdade de associação e, consequentemente, a censura imposta pela decisão do tribunal, ela constitui uma interferência nas atividades sindicais do sindicato legítimo. O comitê também tomou nota da resposta do governo, que encaminhou o texto da decisão liminar do juiz da 20ª Câmara Civil de Belo Horizonte em 3 de agosto de 2015. Ele observou, dentro dessa perspectiva, né, após ter reconhecido o papel importante, o juiz, das organizações sindicais de servidores públicos, ele considerou que havia certo excesso na forma como o sindicato havia apresentado as suas reivindicações e que uma remuneração recebida em tempo hábil pelo presidente do Tribunal de Justiça havia sido apresentada pelo sindicato como seu salário habitual. E também diz que, ao considerar que a divulgação das imagens e dos dados que eles acabam discutindo aqui acima, ela poderia gerar danos irreparáveis, o juiz acabou ordenando ao sindicato que retirasse todas as comunicações que eram objeto da ação judicial e que se abstivesse de publicar qualquer comunicação que tivesse um conteúdo pejorativo contra os magistrados mineiros. Veja, eles estão vendo que a força era muito grande para uma questão, né, que acabou mitigando direitos juscores, fundamentais, constitucionais e direitos humanos em tratados da OIT, né, porque ele diz o juiz e parte eram um só. E em relação à liberdade de expressão das organizações sindicais, o seu alcance, o comitê lembrou que a resolução de 1970 sobre os direitos sindicais e a sua relação com as liberdades civis, ela dá ênfase especial à liberdade de opinião e expressão, que são essenciais para o exercício normal dos direitos sindicais, conforme consta no verbete 257 da recopilação de decisões do Comitê de Liberdade Sindical de 2018, como eu disse, que a gente está analisando cada um dos verbetes, né, aqui no nosso canal, e você pode ver nos vídeos gratuitos, depois aprofundar nos cursos que a gente vai oferecendo, como eu falei aqui no começo desse vídeo. Nesse caso, o comitê também considerou que o pleno exercício dos direitos sindicais, ele requer a existência de uma corrente livre de informações, opiniões, ideias e, para tanto, trabalhadores e empregadores, como suas organizações, eles devem desfrutar de liberdade de opinião e expressão em suas reuniões sindicais, publicações e outras atividades. No entanto, aí, na expressão de suas opiniões, essas organizações sindicais, elas não devem exceder os limites admissíveis da controvérsia e devem se abster de excesso de linguagem, né? Conforme consta também no verbete 236 da recopilação de decisões do comitê. Veja que é importante entender que eles usam jurisprudência deles próprios, né, no comitê. Eles observaram que, de acordo com as informações recebidas, as ações judiciais por difamação que foram ajuizadas em 2015 contra o sindicato, elas resultaram até o momento apenas em uma decisão liminar. E o comitê, ele confia que o processo judicial em andamento ele será concluído o mais breve possível e que as decisões do referido comitê, exatamente para que elas possam ser devidamente levadas em consideração, ele solicitou ao governo que mantenha informado sobre esse caso. E o julgamento está sendo exatamente em 2019, né? E perceba que a liminar está vigente desde 2015, não teve mais decisão e o processo ficou parado após fragilizar a ação sindical, o que expõe, não tenha dúvida, o Brasil e demarca a morosidade do Poder Judiciário Estadual. Observando ainda que não teve resposta do governo sobre o processo administrativo disciplinar que teria sido aberto contra 9 servidores, né, do Poder Judiciário que participaram dessa campanha de reivindicação do sindicato. O comitê ele solicitou ao governo que apresentasse as suas observações a esse respeito também o mais rapidamente possível. Veja,
ele está vendo que precisa de mais informações, como eu falei no começo do vídeo, né? Esses relatórios, né, ele vai apresentando, tem coisas que ele já definiu e coisas que ele está precisando de informações para que ele possa tomar uma decisão mais precisa e sempre dar ampla defesa e contraditório. Com relação aí ao aspecto da denúncia relativa ao Poder Judiciário do Maranhão, o comitê observou que em uma comunicação datada de 6 de junho de 2018, as organizações sindicais, elas alegaram que, com vistas aí ao cumprimento do reajuste salarial compensatório da inflação, e também previsto na Constituição Federal, e após ter esgotado todas as possibilidades de diálogo, o sindicato lá dos servidores do Maranhão, ele realizou uma greve de outubro a dezembro de 2015. Mesmo que o sindicato ele tenha cumprido todos os requisitos para a legalidade da greve, e apesar do Tribunal de Justiça do Maranhão ser o empregador dos trabalhadores, né, nesse caso dos servidores, o próprio tribunal declarou a greve ilegal e pronunciou aí uma multa de 1,5 milhão de reais, cujo valor põe em risco a sobrevivência da organização sindical. Veja, sem levar em consideração a solução proposta em maio de 2017 em relação ao conflito, que é objeto aí dessa denúncia, do Conselho Nacional aí de Justiça, o órgão de controle do sistema judiciário brasileiro, o Tribunal de Justiça lá do Maranhão, ele se recusou a que o trabalho suspenso durante a greve ele fosse recuperado através de horas de trabalho compensatório adicional e deduzido aí, nesse caso, todos os salários correspondentes à duração da greve. Ou seja, ele quis mesmo que ele foi descontar e não tinha jeito, não tinha negociação. Isso o comitê que incorre esse Tribunal de Justiça do Maranhão em atos e práticas antissindicais, claramente recusando-se a receber os representantes sindicais e entrar em negociação com eles, na tentativa, por exemplo, de deslegitimar os líderes sindicais como representantes aí dos servidores lá do Tribunal de Justiça. Veja que prática, esse caso aí já não tem informação a receber. O comitê já está dizendo, já está mandando para o Conselho Administrativo da OIT exatamente que no Maranhão já de fato há prática antissindical. Observando aí que o governo não apresentou as suas observações sobre as alegações relativas ao conflito entre o Sindijus Maranhão e o Poder Judiciário do Estado do Maranhão, o comitê solicitou ao governo que encaminhasse a sua resposta a esse respeito com relação aí às recomendações do comitê de brevidade aí, para que ele possa fazer o mais rápido possível as suas conclusões, que por enquanto estavam provisórias, né? Ele convidou o Conselho de Administração para aprovar as seguintes recomendações nesse caso. Primeiro, em relação à alegada falta de independência das instâncias judiciais do Estado de Minas Gerais, que estão examinando as ações judiciais de difamação ao Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, o SERJUSMIG, o comitê solicita ao governo brasileiro que informe sobre as diferentes opções de recursos disponíveis para os sindicatos sobre o mérito das decisões proferidas. Ou seja, nesse caso, o comitê já está fazendo não só uma recomendação, né? Ele está solicitando, pode-se dizer, ele está requerendo que o governo tome providências. E caso ele não tome, a questão volta, né, na próxima conferência e já vai sendo analisada pelo comitê. Observando aí que, de acordo com as informações recebidas, as ações judiciais por difamação apresentadas em 2015 contra o sindicato, elas apenas geraram até o momento uma decisão liminar. Pasmem. O comitê confia que os processos legais em andamento eles serão concluídos em breve e as decisões do comitê com relação às conclusões nesse processo, elas devem ser devidamente tidas em consideração nas decisões. E solicitou ao governo que também mantenha o comitê informado sobre qual vai ser o resumo aí dessas decisões que ainda estão em caráter liminar junto ao Poder Judiciário do Maranhão, né, nessa perspectiva. Observando que ainda não recebeu resposta do governo a respeito dos processos disciplinares administrativos que teriam sido abertos contra aqueles 9 servidores que a gente falou aí da Justiça, que participaram dessa campanha de reclamações do sindicato, o
comitê solicitou também ao governo brasileiro fornecer prontamente os seus comentários a esse respeito. E por fim, não é, você está começando a ver, vai ser a última determinação que já vai saindo do Comitê de Liberdade Sindical, já chancelada pelo Comitê Administrativo da OIT. Exatamente vem essa questão que ele observa que o governo não apresentou também observações a respeito das alegações relativas ao conflito que envolveu o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão e o Poder Judiciário aí do Estado do Maranhão. E que a comissão solicita ao governo o envio de sua resposta em relação também o mais rápido possível. Então, veja aí o julgamento de um caso, as coisas que já ficaram de forma definitiva e as coisas que estão aí levantando provisoriedades, esperando informações para serem analisadas na próxima conferência. Veja, era para ter sido avaliado já na conferência de 2020, contudo ela não houve por causa dessa questão da pandemia. Então, provavelmente, se tudo correr bem, haverá essa análise de 2021. As informações já devem estar junto ao comitê, né? Junto ao Bureau Internacional do Trabalho. Então, por hoje, agradecer a você a participação, a atenção. Participe, comente, se envolva, se inscreva. Obrigado e até a próxima.